Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao podcast da Isto é Mulher. Um espaço para vozes femininas poderosas que transformam o mundo através da coragem, da autenticidade e da inovação. Nossa convidada de hoje transformou desafios em oportunidades, saiu da pobreza e conquistou milhões de seguidores e clientes. Ela é referência em estética, empresária, criadora de sua própria linha de dermocosméticos e possui o maior canal de estética do Brasil. Seja muito bem-vinda, Patrícia Elias. Olá, Amanda, tudo bem? Tudo jóia, bem-vinda, Patrícia. A gente ficou muito feliz por você ter aceito o nosso convite. Na verdade, eu que agradeço, é uma honra estar aqui contigo e aqui também no Isto é Mulher. Vamos falar aí um pouquinho de coisas bem legais, interessantes para incentivar o máximo possível de mulheres. Maravilha, então vamos lá. Bom, Patrícia, eu pesquisei muito para conhecer um pouco da sua história, né? E notei que a sua trajetória ela foi marcada por muitas dificuldades e também, né, por pontos positivos, pontos altos e pontos baixos. E eu queria falar um pouquinho da Patrícia lá do início. Iniciar minha primeira pergunta. Se você hoje encontrasse a Patrícia criança, que teve a infância marcada por muita dificuldade, o que você diria para ela? Com certeza, para eu não desistir dos meus sonhos. Ser persistente, independente, assim, das situações que eu estava passando, e sempre passei muitas dificuldades naquela época, né, muito constrangimentos, mas, assim, que se eu não desistisse, os meus sonhos eu iria conseguir aí almejar, atingir cada vez mais. Sim. Que é o que está acontecendo hoje em dia. Exatamente. Eu não desisti. E hoje estou aí, né? Ainda não consegui tudo que eu gostaria, mas estou indo. Sim. E hoje, Patrícia, a Patrícia adulta, o que mais te orgulha na mulher que você se tornou? Não ter desistido. Muito bom! Né? Sim, porque... Não ter desistido. Às vezes as pessoas olham, né, Patrícia, você hoje, que é esse fenômeno, assim, nacional, e não tem noção de que você também teve as suas pedras, teve os seus desafios para chegar até aqui. E eu acho bem importante, se você quiser, comentar um pouquinho de como foi esse início da sua trajetória. Bom, quando eu era criança, eu sempre tive ali um pouco de dificuldade. Nossa, o que eu serei quando crescer? Todo mundo tem essa, né? Sim. Essa dúvida. Obviamente, naquela época, eu era muito humilde, sem condições nenhuma. Não tive uma base familiar, minha mãe faleceu muito cedo, então não tive parentes, fui criada em orfanatos e também até mesmo por outros lares. Sim. Então, por não ter uma pessoa ali que me guiasse, me cobrasse, meu estudo eu comecei muito tarde, foi mais de 12 anos de idade, então ficava ali naquele conflito, e agora, o que eu serei da vida? Aí eu fiquei pensando, bom, acho que mais ou menos com uns 13, 14 anos, será que eu vou ser professora? Eu perguntava pra mim, daí eu olhava pro espelho e falava, não, professora não vai rolar, eu sou muito baixinha. Eu pensava, as crianças não vão me respeitar. Meu Deus. Tanto é que teve uma época que eu trabalhei no SPC, que é Serviço de Proteção ao Crédito do interior de São Paulo, e meu constrangimento era tão grande com a minha altura que eu chorava. Ai, meu Deus. E assim, eu ficava triste, chorando que eu não iria crescer. E eles fizeram uma reunião comigo, falou que ia pagar um tratamento hormonal para eu crescer. Só que depois eu percebi que, na verdade, eles queriam ali só para eu ligar. Né? Eles falaram, não, se você quiser, a gente paga esse tratamento hormonal. Porque, de fato, eu já percebi que eu iria ser, assim, uma estatura mediana para pequena, entendeu? Sim. Mas eu não achei você pequena. Hoje em dia, Eu né? achei. Mas assim, eu demorei muito para crescer, porque como eu não tive mãe, não tive uma amamentação tão boa, passei fome na minha vida, etc. Então, eu não tive os nutrientes necessários para o meu desenvolvimento. Sim. Tanto é que meus meios irmãos, todos eles são maiores, todos são grandes. Eu não, sim. Eu fiquei pequenininha. Aí, enfim, daí eu falei, professora não vai rolar, mas não tem nada a ver, gente, porque eu já vi professor e tive vários professores do mesmo tamanho que o meu, ou até menor. Sim. Então, assim, coisa de criança mesmo, né? Aí passou essa fase, né? Aí eu falei, bom, não vai ser professor, não vai rolar. Passando um tempinho, eu falei assim, e agora será? Com a mesma idade, gostaria de ser médica, mas eu falei, para mim também não vai rolar, porque médico exige muito conhecimento, muito estudos, né? Ou então dos dois, ou a pessoa, eu pensava, brincava comigo, tem que ser filhote de Einstein,
né? Ou então muito dinheiro. Sim. Muito dinheiro porque daí você não precisa trabalhar, fica ali estudando integralmente, coloca ali a cara e o livro, vai estudando, ok. Falei, bom, eu não tenho nem dinheiro e não sou filhote de Einstein, então não vai rolar. Então, assim, sempre tive um conflito. E agora, Senhor, o que eu serei? Fazer? Entendeu? Porque comecei tarde, depois eu terminei aí o colégio tarde também e tudo mais. Ok, passando-se a vida no futuro, né? Quando adulta. Sim. Conheci meu marido. Isso já pulou tudo, tá, gente? A minha trajetória de vida. Conheci meu marido. Onde que ele fez direito, quando ele estava na metade do direito lá, né? Aí ele pegou e me cobrou, e aí, o que você vai ser? Como eu já tinha, assim, uma afinidade, gostava já um pouco de estética desde criança, eu que cuidava dos meus machucados. Nossa! Sim, eu tenho até uma história quando eu tinha exatamente 7 anos de idade, 7 anos. Sim, bem novinha. Basicamente, assim, prodígio, né? Uma criança. Eu acabei infeccionando ali minha unha encravou do meu dedão, do pé. Aí a minha tia olhou assim, me levou na farmácia, que era parente deles, assim, falou, nossa, ela vai precisar ir para um pronto-socorro, médico, talvez precise até de operação, porque tá infeccionado. Não é só inflamação, tava infeccionado. Aí eu olhei, daí eu até imaginei lá o médico colocando a agulha, a injeção, colocando as coisas. Eu falei, não, isso não vai rolar, não. Aí tá, aí era mais depois de 2 dias que ia marcar a consulta médica. Eu fui lá pra garagem, eu falei, eu vou cuidar disso. Eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Olha só, por onde eu começo? Aí eu pensei, bom, preciso de alguns materiais. Peguei uma tesourinha pequenininha, peguei um alicatinho, álcool, isqueiro, olha só. E peguei o sabonete. Aí eu pensei, bom, preciso agora higienizar meu pé e os materiais. Porque deve ter bichinho aqui que eu não tô vendo. Dessa forma, é uma criança que pensa, né? Bichinho, e olha o pensamento para tão jovem. Pensava, bichinho. Daí eu peguei, lavei bem com sabonete, passei álcool, né? O álcool tradicional mesmo. Só que daí eu peguei e olhei para os materiais e também higienizei o pé, da mesma forma. Limpei com sabonete e passei álcool. Eu falei, ainda deve ter bichinho que eu não estou visualizando. Que seria o quê? Os micro-organismos, né? As bactérias, etc. E sem ter essa noção nenhuma. Eu nem sequer sabia ler, tinha 7 anos. Aí eu falei, como que eu mato esse bichinho que eu não tô vendo? Aí eu peguei o isqueiro, acendi até a tesourinha e o alicatinho ficar na cor de brasa. Meu Deus! Terminando esse processo, não, mas não encostei em mim. Terminando esse processo, eu limpei com álcool, fosse como uma esterilização que eu fiz. E 100% intuitivo, né? Aí eu falei assim, peguei meu dedo e tentei cortar a pontinha ali da unha, né? Porque eu sabia que era a unha que tava ali machucando. Aí eu, ai, que dor. Ui, que dor, eu não vou conseguir. Até quase chorei. Eu falei, e agora, o que eu faço para poder aliviar essa dor? Aí eu peguei e pressionei meu dedo e vi que senti menos dor. Eu, nossa, se eu colocar pressão, eu sinto menos dor. E de fato porque o nosso corpo é feito ali de sensoriais. O tato da dor, paladar, calor, entendeu? E a pressão. Então, o nosso corpo, ele não consegue sentir 2 coisas simultaneamente. Ou seja, quente e frio. Nossa, eu não sabia disso. Pressão então, e dor. São sensoriais diferentes. Então, eu ativei com toda a minha força sensorial da pressão, consegui tirar de boa a unha, rodei, tirei, veio até um pedacinho da carne. Aí eu redondei, limpei novamente, higienizei com sabonete, com álcool, novamente sangrou. Aí eu pensei, bom, não pode ficar aberto. Se ficar aberto, pode entrar algum bichinho aqui. O que eu vou fazer? Aí eu passei uma pomadinha de machucado, coloquei uma gaze, falei, eu não posso ocluir, não com essas palavras, eu não posso fechar. Pensei, não posso fechar 100%, porque senão vai abafar, pode piorar. Então, o dedo precisa respirar. Foi essa mentalidade. Coloquei uma gaze, etc. Em 2 dias, quando ela foi olhar de novo, meu dedo não estava mais infeccionado, desinflamado quase que por completo. Em 4 dias sarou 100%. Eu sozinha com 7 anos. Então já levava jeito para cuidar e gostar. Eu vi os machucados mesmo, meu irmão, de outras pessoas. Eu queria cuidar, só que ninguém deixava. E eu falava, mas eu sei, deixa. Quem ia confiar, né?
E, Patrícia, para você, teve alguma virada de chave que você pensou, nossa, eu tenho que parar de, enfim, passar por essas situações, essas dificuldades, parar de deixar de sobreviver e começar, de fato, a viver, buscar uma carreira? Teve essa virada de chave na sua vida, em algum momento? Sim. Aí, só concluindo esse pensamento, foi quando eu conheci meu marido, ele fez o direito, daí ele me cobrou. Ele pegou e falou, e você vai querer o quê da sua vida? Você vai fazer o quê? Sim. Porque até então eu não tinha nenhuma curso superior, não tinha nada, entendeu? Aí eu deitada na cama, lembro como se fosse hoje, eu falei, e agora, Jesus? Eu aprendi, eu pensando comigo, né? Aprendi tarde, eu não sei se eu sou capaz. Como sempre, Sim. nós, seres humanos, nos sabotamos, né? Então, assim, esse pensamento negativo, eu não sou capaz, será que eu consigo? Ai, não vai dar certo, são coisas negativas. Não façam isso, gente. Você é capaz, você só precisa acreditar em você. Então, daí, nesse dia, ele pegou e falou, você vai fazer aqui uma faculdade, um curso, você vai sair dessa vida cômoda que você está. Sim. Você não tem, basicamente, um futuro. Uhum. Aí ele sentou no computador, procurando lá assim, e achou curso superior, né, de estética, e eu falei para ele, amor, meu maior sonho, na verdade, é fazer um curso superior. Eu não queria um cursinho de uma semana, algo assim do gênero, eu queria realmente uma formação, por quê? Porque eu queria quebrar esse tabu. Sim. Na minha família, que ninguém havia ainda feito um curso superior. Você Então, foi a era meu primeira. maior desejo. Aí ele achou, na hora que ele achou, ele falou, achei. Eu falei, mas não é curso superior. Ele é sim, mostrou, reconhecido pelo MEC e tudo mais, aquilo. Eu falei, gente do céu, meu coração gelou. Aí ele, agora você pega os documentos e vamos cadastrar. Aí ele falou assim, eu falei, não precisa. Ele, não, eu não quero uma mulher acomodada, derrotada, achando que não pode. Eu estou do seu lado para te ajudar e você vai conseguir. Aí eu peguei e falei para ele assim, bacana. tudo bem, você sabe das minhas limitações, das minhas dificuldades, que eu comecei tarde e eu não tenho essa afinidade ainda, né? Sim. Não tenho esse hábito de leitura, porque eu nunca tive. Então, assim, tem essa ainda grande dificuldade. Se eu precisar de ajuda, você me ajuda? Ele disse, por isso que eu estou aqui do seu lado. Sim. Muitas vezes Pra as te outras ajudar. pessoas acreditam mais na gente do que a gente mesmo, né, Patrícia? Sim. Às vezes a Grande gente maioria das vezes, sim. tá ali e quem tá de fora fala, poxa vida, mas olha o potencial que ela tem e às vezes é isso que você falou, a gente mesmo se autossabota. Agora você me diga, Amanda, vou fazer uma pergunta. Foram 4 anos, né? Fiz lá bacharel em estética. Quantas vezes eu pedi ajuda para ele? Nenhuma? Nenhuma. Isso vendo? que foi inacreditável. Porque, assim, a afinidade, a absorção que eu tinha ali dos conhecimentos, do que os professores passavam, parece que não só entrava na minha cabeça, no meu coração, era um conteúdo muito fácil. Eu falei, gente, É isso. é isso? Como assim? Sim. Então, assim, foi amor à primeira vista. Eu falei, eu me encontrei na área da saúde, da beleza, da estética. Concluí lá, sabe, assim, com maior zelo, e os professores sabem que eu me dedicava ao máximo possível. Depois eu fiz aí outras pós-graduações e vários outros cursos de especializações. Ou seja, hoje em dia eu tenho essa aproximação, eu amo estudar, eu gosto muito, me encontrei. Sim, e foi aí que você começou a empreender, né, Patrícia? Exatamente, depois que concluí a faculdade, aí eu pensei o seguinte, bom, agora é hora, na verdade, eu fazia atendimento até home care, né? Sim, sim. Para poder complementar a renda. Aí, quando eu concluí a faculdade, eu falei assim, eu acho que eu vou procurar um emprego para ter aí um fixo, Uhum. né? Faço home care nos finais de semanas, e se eu arrumo um emprego razoável, por mais que eles ofereçam para mim um salário razoável, mas daí eu tento ganhar em vendas. Uhum. Eu sempre fui ali, né, descolada. Aí tá, falei, então tá. Daí fui no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Acho que mais ou menos uns 12 lugares. Mas assim, sempre os valores extremamente baixos. Eu falei, gente, mas eu sou formada. Uhum. Eu sei fazer tudo isso daqui que você está falando, eu tiro de letra. E eu faço com zelo, com carinho, com amor. Tanto é que quando eu me dedico para algo, eu tento, sabe, assim, me dedicar o máximo possível. Lá na faculdade, teve 6 meses de estágio. Eu tirei nota 10. E não só tirei nota 10, que lá no estágio, normalmente, é um preço simbólico que paga Sim. os pacientes, os clientes, Sim, né? sim.
E a grande maioria, 99% das pessoas que passavam por mim queria ser retornada comigo. E não Que passar por bacana. outros alunos. Tanto é que levava até bronca de professor. Falava, não, aqui você não pode escolher. Sim. Aqui são profissionais, eles precisam praticar e etc. com qualquer um. Aí as clientes chegavam em mim, passa seu cartãozinho na sala. Que legal. E Sim. aí você foi pegando os seus... Que eles não queriam outras porque eles viam um atendimento diferenciado. Sim. Eu, por amor. E elas, ai, que saco. Ai, tem que atender. Ai, que chato. Eu não tô ganhando nada pra isso e a faculdade tá ganhando. Eu falei, meu amor, eu tô ganhando sim, conhecimento. Experiência, e eu amo. Aí, o que eu fazia? Quando eu não tinha cliente que eu estava sem nenhuma e as meninas estavam lá atendendo, ou iriam atender, eu batia na porta, falei, você quer que eu te ajude? Ela, eu quero. Eu falei, ai, que maravilha. Qual é o protocolo de hoje? Entendeu? Recolhendo. E foi isso. Então, daí eu fui lá procurar emprego, nada, salário baixo, isso, e faz demais, e sem comissão, e nada, isso. Até que chegou em uma última vez, que eu lembro como se fosse hoje, o Spa, que acho que ficava na aclimação, fui lá fazer uma entrevista, a proprietária super assim, sabe, prepotente, arrogante, meia que assim, não foi legal essa entrevista, eu saí de lá assim, bem mal. Uhum. O salário super baixo e é uma pessoa que explorava os seus funcionários. Nossa. Então, aquilo me cortou o coração. Só que eu pensei, eu não vou desistir. Cheguei em casa, ela fez uma proposta para mim, porque eu, na época, tinha um equipamento de luz pulsada, que é aquele que reduz o pelo, entendeu? Ele era portátil, mas super eficiente. Então, assim, ela cresceu o olho porque a funcionária dela que executava esse procedimento não aguentou ela. Ficou 3 meses com ela, só que os clientes já haviam pago ali o tratamento. Aí ela precisava de um profissional para terminar de executar. Sim. E ela viu ali, eu sabia, tinha equipamento, ela viu ali uma mina de ouro. Sim. Só que ele me ofereceu 15%. Nossa, e era tudo seu. O aparelho era seu... Não é isso, eu já sabia, falei, não, mas Sim. não é isso, normalmente até onde eu sei é pelo menos 50, com material, com tudo. Cheguei, ela falou, mas eu preciso que você comece hoje. Eu falei, não vou começar hoje. Na época eu morava com o meu namorado, ele era meu namorado na época, né? Hoje em dia é meu marido, nós estamos de 17 anos juntos. Que legal. E 3 anos casados, vai fazer agora em julho. Ai, parabéns, que bacana. Aí conversei com ele, expliquei toda a história, ele falou, não, chega, vou abrir nosso primeiro negócio, o seu primeiro negócio, vou postar em você. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não faça isso, não mexa no dinheiro que você tem guardado. Afinal de contas, eu também sei que a vida dele não foi fácil, muita luta para poder ter sua reserva. Aí ele falou assim, lembra que eu falei que estaria do seu lado para o que vier, para te ajudar e etc. Então, sim, eu vou apostar em você porque eu acredito no seu potencial. Eu acredito em você e vai dar tudo certo. Eu vejo o seu desempenho, eu vejo o seu amor, eu vejo que você nasceu para isso. Nossa, sensacional. Aí eu peguei e engoli assim, pensei comigo, Senhor, se realmente ele abrir, eu tenho que fazer de tudo para ele não se arrepender. Eu preciso me dedicar ao máximo, porque todas as pessoas que acreditam em mim, eu faço de tudo para não se arrepender. E foi o que aconteceu. Abriu lá a nossa clínica, era 37 metros quadrados. Só que ele, como visionário também, né? Eu ainda não tinha vídeos, não tem nada. Nós abrimos lá e ele pegou o celular e colocou ali para fazer alguns vídeos para o canal do YouTube. Ele, vamos fazer aqui alguns vídeos, por quê? Porque quando os pacientes você atende aí, você coloca no papelzinho, às vezes joga fora, acaba, esquece, perde. Os vídeos gravados, não. Fica ali gravadinho, ele vai saber. Aí eu fiz os meus primeiros vídeos, como usar o sabonete, a importância do tônico, vitamina C, etc. Eu acho que eu fiz uns 6 vídeos. Sim. Começaram a chegar bastante clientes por causa dos vídeos, né? Aí eu falei, nossa, que legal, tá enchendo já a agenda, porque nós abrimos nosso primeiro espaço, era um prédio comercial. E por via das dúvidas, nossa, foi assim, coincidiu de ser um prédio comercial, tudo da área da saúde. Nossa, era chamava Doctor Center. Então, assim, eu me sentia lá, falei, gente, é meu espaço, né? Sim. Eu me sentia muito. E eu fiz parcerias com outros profissionais da área da saúde. Então, a gente trocava clientes.
Você indicava e eles indicavam. E fiz amizade com a pessoa que ficava na recepção. Então, assim, eu dava tratamento gratuito para ela e ela indicava todo mundo que subia no prédio. Você conhece cartões da Patrícia? Dava, então já fazia tudo Sim. isso. E fora que o YouTube começou também a trazer, sem a gente precisar fazer um tráfego pago tão pesado, né? O YouTube trazia de graça, a gente fazia com pouquíssimo tráfego no Google, bem coisa mínima. Sim. Mas já começou a encher. Aí, o que aconteceu também? Simultaneamente, como eu falava lá de vitamina C, de sabonete, com o produto na mão, sem falar do produto, apenas mostrando assim, houve-se o interesse desse público querer comprar aquele produto que estava na minha mão. Eu falando de vitamina C, mas não do produto, a pessoa, eu quero esse produto da sua mão. Sim. Eu tenho vitamina C, mas é esse produto que eu quero, é esse sabonete que eu quero. Ele, como visionário, falou, poxa, abriu uma chave, vender produto, Sim, né? marca própria. Aí, ainda não era marca Ainda própria, não era marca não, própria. porque como eu fiz a faculdade e conhecia várias empresas, então nós terceirizamos, nós pegamos os produtos profissionais dessas empresas que não têm sim. acesso em mercado, em farmácia, era mais feito para profissionais mesmo. A gente começou a vender primeiro esses produtos, só depois de um tempo que foi você criado abriu. a linha. Ô, Patrícia, e para você, qual foi o dia mais difícil da sua trajetória no empreendedorismo? Nossa, foram tantas. Foram tantas. Aquele que você fala, nossa, lembro até hoje. Acho que o dia mais difícil foi quando nós tivemos, infelizmente, né, que fazer quase que desligar mais de 10 funcionários. Sim. Não porque nós não estávamos bem financeiramente, pelo contrário, mas sim porque não estavam vestindo a camisa da empresa. Então, imagine ali, eu com quase 10 anos de empresa, tudo que eu havia passado, a essência, e aquelas pessoas assim, sabe, meio que enfraquecendo os outros funcionários. Sim. Então, nós falamos assim, vamos trocar a equipe. Nossa, isso tá bem linkado com a minha próxima pergunta, que é se você já teve algum grande erro no seu negócio e o que esse erro te ensinou? Aí já é outra história. Já é outra história. Nossa, bora lá. Então, mas daí, esse daí acho que foi assim, O dia né? mais difícil. Porque assim, eram pessoas que já estavam conosco já há um tempo, só que assim, meio que foram contaminadas, e eu acho que tudo nessa vida tem um ciclo, começo, meio e fim. Sim. É normal. As pessoas têm a liberdade, têm que ser livre, apesar que é uma empresa que nós respeitamos muito os nossos funcionários em todos os quesitos, tá? Respeitando, dando todos os benefícios, etc. Tratamos como seres humanos, porque eu sofri. Então, eu não quero que ninguém do meu lado sofra. Sim, eu já sou teve humana. do outro lado também. Eu sou muito humana. Mas nessa vida, tudo tem um ciclo. Sim. Né? A outra pergunta seria... Se você já teve algum erro, o maior erro que você teve no seu negócio, e o que esse erro te ensinou? Pode ser considerado um erro, mas na verdade, assim, antigamente eu agia mais com o coração do que a razão. Hoje em dia eu tento ter o equilíbrio. Sim. O que eu quero dizer com isso? Que antes, as pessoas que trabalhavam pra gente, né, os nossos empregados, assim, às vezes estava precisando de alguma coisa, eu mesma sentava, conversava e ela ia ajudava. Sim. Já fiz isso muitas vezes. Os nossos próprios funcionários podem afirmar o que eu estou falando. Já ajudei, assim, nossos funcionários com meu dinheiro para tirar o nome do SPC. Sim. A ajudar ali, às vezes o carro ia ser apreendido, ajudei a também quitar algumas dívidas. Às vezes a pessoa estava ali sem uma alimentação, botijão de gás, alimentação, comida, e etc. E várias vezes. Daí você fala, mas por que erro? Por que você considera como erro? Porque todas essas pessoas, esses ex-funcionários que eu fiz isso, no final me agiram com uma grande ingratidão. Infelizmente, na maioria dos casos, né, Patrícia, isso acontece. Triste. Quem mais a gente estende a mão é que mais assim, apunhala a gente. Pelo sofrimento que eu passei quando criança, eu nunca, quando eu ajudo uma pessoa, eu vou esperar flores. Sim. Porque eu sei que nós estamos falando de seres humanos. Uhum. Então, meio que eu já sabia, entendeu? Eu já estava preparada.
Porque quando eu ajudo de coração. Eu não ajudo assim por arrependimento. Ó, te ajudei, você fez alguma coisa pra mim, me arrependi. Sim. Não, te ajudei de coração, faça bom uso, que Deus te ajude, amém. Mas eu fiz a minha parte. Uhum. Mas assim, eu acho que as pessoas têm que reconhecer um pouquinho, entendeu? E não ser tão ingrata. E vem de quem a gente menos espera, né? Dessas pessoas que a gente ajuda, enfim. E aí eu acho que machuca mais quando vem dessas pessoas que a gente sabe que a gente ajudou. Aí hoje em dia eu tento pôr na balança e ser um pouquinho mais racional e agir com coração. Não deixei de ter coração não, tá? Ainda tenho, não é pedra de gelo, mas hoje em dia eu sou muito mais sensata. Sim. E assim, Patrícia, Fazer você... por merecer. Ah, isso é importante. Entendeu? E você é um fenômeno, é super renomada na sua área, que é estética. Para você hoje, qual é a maior mentira que é propagada em relação à estética na internet? São várias. São várias. No entanto, uma das, né, seria, hoje em dia está bastante em moda a harmonização facial, Sim. certo? E que eu vejo muito dos profissionais falando, vamos aplicar aqui o ácido hialurônico para fazer uma harmonização, mas fique tranquila que daqui 1 ano e meio, 2 anos, o corpo absorve. Uhum. Até certo ponto. Porque o ácido hialurônico é uma molécula que ele atrai a água. Seu peso molecular chega a ser 1000 vezes seu tamanho. Então, ele atrai essa água. Sim. Só que nós estamos falando de qual tipo de ácido hialurônico. Porque se ele for viscoso, denso, em gel... o corpo não consegue absorver ele em 1 ano e 1 ano e meio. Existem novos estudos, porque tinha esse pensamento digamos, 3 anos atrás, entendeu? Uhum. Mas novos estudos estão comprovando que pessoas que colocaram ácido hialurônico para fazer preenchimento, né? Uhum. Para fazer harmonização facial, já estão com eles há 5, a 7, até 10 anos. Meu Deus. E a gente estava conversando um pouquinho antes sobre isso, que existe densidades, igual você falou, né? Exato. E assim, o cliente final, pelo menos eu, enfim, a gente não tem noção do que Sim. se é mais denso, se é mais líquido. Sim. E às vezes está ali tendo uma recorrência de produto no rosto que não precisaria, né? Exatamente. Quando, assim, né, o ácido hialurônico, ele é mais, digamos, líquido. Uhum. Ele é excelente para entumecer, sabe, dar aquele aspecto jovial, um brilho, estimular o colágeno, estimular o próprio ácido hialurônico. Esse sim, passa-se 6 meses, ali o corpo já não tem mais nada, resíduo. Agora, aquele que é mais compacto, em gel, o corpo, ele tem dificuldade de fagocitar ali as células, fragmentar e absorver isso de uma forma natural. Apesar de ser uma molécula sintética, porém compatível com o nosso organismo, Uhum. porque o ácido hialurônico nós temos no nosso organismo, nós temos nas articulações, dentro do olho, na pele, em vários. Então, o ácido hialurônico é o que deixa o rosto mais jovial. O ácido hialurônico, na verdade, é um polissacarídeo, que é, na verdade, um tipo de um açúcar, se for considerado, né? Mas ele não é docinho. Não pode experimentar. Não, é uma molécula que atrai a água, digamos assim, um bebezinho. O bebezinho tem ali muito ácido hialurônico, é por isso que ele é todo redondinho. Fofo, e depois vai diminuindo, que é natural a gente ir perdendo tanto tecido adiposo, que seria a gordura, quanto o ácido hialurônico, porque depois dos 40 a gente vai perdendo um pouquinho dessas estruturas e falar, quero fazer um pouquinho de harmonização, devolver volume, porque houve ali, está perdendo ácido hialurônico e tecido adiposo também, a gordura. Sim. Só que é mais fácil colocar ácido hialurônico do que colocar gordura. Colocar gordura é possível, daí coloca ali, faz uma lipo pequenininha, tira a gordura e faz. Injeta. Exato. E você estava comentando que você descobriu isso graças, né, à atualização de estudo, que você sempre busca. Teve mais alguma coisa, teve algo no seu negócio que você não sabia e que só aprendeu na prática? A tecnologia, comprovações científicas e equipamentos, todo ano vão surgindo coisas novas, certo? Uhum. Então, assim, antigamente, nem tão tarde assim, tá? Eu acho que uns 5, 7 anos atrás, a gente realizava microagulhamento. Já ouviu falar de microagulhamento? Já. Só que naquela época, 5, 7, 10 anos atrás, era quanto mais injúria, que é inflamação, quanto mais ali faz, mais estimula colágeno, melhor é para a pele. E isso, hoje em dia, não se faz mais isso. É até perigoso.
Porque imagine ali, ó, fazer microcanais, lesionar demais, criar uma inflamação exacerbada é perigosíssimo. Sim. Então, hoje em dia, o menos é mais. Ou seja, hoje em dia só basta deixar a pele hiperêmica, que é bem avermelhada, que vai entrar no processo inflamatório, que já é o suficiente para ativar os fibroblastos, que são fibras que vai produzir fibras de sustentação. É possível utilizar também ele no melasma, só que daí tem que ser uma bem mais leve, tá? Somente para a permeação dos ativos. É possível utilizar ele no capilar para quem tem queda de cabelo e para outras também alterações ligadas à estética corporais também. Então, é uma técnica extremamente versátil, só que hoje em dia é agredir menos para ter uma boa resposta. Agredir mais pode ter o efeito rebote. Nossa. Pode gerar manchas, cicatrizes e até mesmo degradar o colágeno por causa do excesso de inflamação. Quando a gente inflama o nosso corpo demais, nós produzimos 2 enzimas que envelhece demais o nosso corpo e poucas pessoas sabem. Chama-se colagenase, através de inflamações radicais livres, que destrói o colágeno, e hialuronidase, que destrói o ácido hialurônico. Normalmente, quem produz essas enzimas de uma forma, entre aspas, natural, é quem toma medicamentos muito fortes ou quem fica em depressão. Quem fica em depressão por muito tempo, você pode perceber, depois de 2, 3 anos, sair da depressão ou tenta sair, é outra pessoa, tá com a pele toda envelhecida. E o excesso de sol e açúcar também inflama o corpo e degrada o colágeno por causa dessas enzimas. Gente, ô Patrícia, você falou que você não é filhote de Einstein, eu tô achando que é sim, que você tá, ó, escondendo da gente. É Não que eu amo a estética, É. então assim, se for falar da estética, eu falo com muito tudo. amor, com muito conhecimento. Agora, outras coisas, nem tanto. E não é à toa esse sucesso que você tem, né? E eu queria saber exatamente sobre isso. Qual foi o preço que você pagou para ter esse sucesso que você tem hoje, que pouca gente sabe? Aline Bernard, que é a próxima. Para quem não sabe, Quer falar? né? Sim. Eu tive um burnout, que é o exaustão, Sim. por me cobrar. Não que me cobravam tanto, mas eu me cobrar também. Porque eu tinha que promover ali várias redes, eu precisaria atuar, eu preciso estar presente, isso e aquilo. Então, também foi depois, também eu acho que foi depois da pandemia. Sim. Então, juntou Foi uma vários época fatores. difícil. Exatamente, juntou vários fatores. E as pessoas também, às vezes, eu leio os comentários. Então, assim, graças a Deus, o meu público, digamos que 95% um pouco mais gosta, aprecia o meu trabalho, faz elogio, etc. Então, assim, eu estou aqui até hoje por causa desse público, por causa de Deus e do meu marido e das pessoas que gostam de mim. Mas sempre tem aquela pequena porcentagem que são pessoas, assim, mal amadas, são pessoas que não tiveram sucesso na vida e precisa ver e criticar a vida de outras pessoas para poder esquecer um pouquinho do sofrimento dessas pessoas. Então, eu até compreendo de uma forma. Então, as pessoas que julgam, que ficam falando isso, são pessoas mal sucedidas, mal amadas, pessoas que tiveram não felicidade na vida, entendeu? É aquela frase clichê, que a gente só dá o que a gente tem, né? Aí eu vi aqueles comentários amargos, maldosos, e eu já estava fragilizada. Sim. Então, assim, infelizmente, como ser humano, eu tive essa caída. Eu não sou robô. Ah, Patrícia, mas você precisaria, né? Que pessoas falam, você tinha que ser mais forte, se apegar aí com Deus e tudo mais. Ok, Deus está na minha vida, está no meu coração, está aí nas minhas atitudes, que é o principal de tudo, é nas atitudes, porque não adianta você ter Deus na ponta da língua e não viver ali. Sim. Não viver o bem, não pegar o bem, não ser feliz, não fazer maldade. É isso que importa. Aí eu fragilizei e eu tive meu escape. Peguei e desapareci por 3 dias. Isso. Sem ninguém saber. Eu não falei pra ninguém. Porque se eu falasse, iam querer ir lá, me buscar, e eu falar, não, eu preciso colocar a minha mente em ordem. Sim. Eu queria ficar 100% sozinha pra pensar, o que eu vou fazer da minha vida? Porque eu não aguento mais, entendeu? Aí eu fiquei esses 3 dias pensando, refletindo, analisando, olhando desde o começo, meio e fim, aonde eu cheguei e pensando em todas essas pessoas. Mais de 95% das pessoas que gostam de mim, atualmente é a minha nova família. Aí depois no 3º dia eu falei, não, é hora de eu retomar.
Se Deus me deu essa oportunidade, se eu conseguir chegar até aqui, eu não posso desistir e não vou desistir. Aí eu liguei pro meu marido, no telefone do hotel onde eu estava, porque eu não levei celular, porque eu sabia que eu seria rastreada. Imagina o desespero dele. Falei, não vou levar meu celular, porque eu já assisti vários vídeos, já assisti vários filmes. Eu sei que leva o telefone e eu vou ser rastreada. Aí eu falei, não. Também não vou cometer o erro de levar cartão, porque eu já assisti filme e eu sei que passa cartão, dá pra ser rastreada. Vê onde passou, vão me achar. Aí eu falei, só vou levar dinheiro. Pronto, não dava pra me achar, essa Gente, ele tava desesperado. Tava, a ponto de acionar aí até um detetive. Meu Deus. O detetive já iria ser acionado, a polícia já estava me procurando, os cartazes, etc. Eu falei, Jesus, que mico que eu paguei, Jesus. Eu falei, ai, não, Senhor. Aí eu acabei seguindo e voltando, assim, e deu tudo certo. Mas foi uma caída minha como ser humano, uma caída minha por exaustão. Sim. E atualmente, Patrícia, qual que é o seu maior medo? Eu acho que esse meu medo deve ser a grande maioria das pessoas. Como a situação atual, financeiramente para o país e tudo mais, está bem complicada, né? Tenho medo que piore a situação do nosso país e comece aí a atingir o comércio, as pessoas. Nós temos aí já uma grande quantidade de funcionários, de pessoas que dependem da gente. Então, assim, hoje em dia eu penso muito mais em outras pessoas, até um pouquinho comigo. Eu falo, Jesus, se acontece do país financeiramente piorar e ter que desligar os funcionários, eles irão passar fome. Sim. É uma responsabilidade muito grande em outras famílias, né, entendeu isso? Patrícia? E quantas empresas, se piorar mais ainda o Brasil, já que ele já está crítico, se piorar mais ainda, vão ter que fechar a porta. Então, assim, eu fico com o coração na mão e todos os dias pedindo para Deus, né, segurar a ponta aí do nosso país. Já tem muitas pessoas necessitadas, já tem muitas pessoas desempregadas, já tem muitas pessoas passando fome, mas se piorar, esse é o meu maior receio. Sim. Muito, eu fico todos os dias, na verdade, eu penso nisso, acompanhando um pouco no noticiário, assim, eu fico com o coração na mão. Nossa. E Patrícia, eu vou voltar a falar que você é um fenômeno, né? Você tem várias frentes, então você é empresária, influenciadora, tem a sua vida pessoal. Como que você faz para equilibrar tantos pratinhos? Depois que eu tive esse burnout, assim, né, entrei em consenso comigo, com meu marido. Aí eu tenho a parte dos dias que eu atuo na minha clínica. Então, quinta, sexta e sábado eu faço atendimento. Eu gosto de pôr a mão na massa. Sim. Isso que me faz prazer, é muito prazeroso para mim, é muito satisfatório, é muito gostoso chegar uma cliente lá, né? Eu estou aqui incomodada, eu preciso aqui fazer o tratamento de acne, de melasma, estimular o colágeno, queda de cabelo. Então, as pessoas normalmente chegam com depressão. Já peguei vários e vários pacientes chorando com depressão. Já fiz diversos tratamentos, mas nada adianta, etc. E eu consegui, né, dar o meu máximo e resolver, e a pessoa sair super satisfeita. Não existe nada mais satisfatório para mim do que ver o sorriso em outra pessoa. Isso não tem preço. Porque, assim, o reconhecimento e o financeiro é consequência de um bom trabalho. Nossa, eu concordo 100%. Então, eu me dou acredito muito 100% nisso. quando eu pego cada caso, para mim é único. Eu trato com todo zelo, com todo amor, com todo respeito, com toda a ética. Só que não depende só de mim. Sim. Porque, assim, eu sou 50%, mas só 50% é outra pessoa. Ela vai utilizar todos os produtos certinho, ela tem que ter a consciência que precisa desinflamar o corpo, utilizar todos os produtos, senão não adianta. Exatamente. Uma andorinha só não faz verão. Sim, não dá. Então, não eu adianta preciso juntar, né, que forme 360, que ela tenha essa consciência que precisa cuidar de dentro e de fora e seguir à risca o que eu falo. Aí o resultado, com certeza, é inevitável. Vem, com certeza. E voltando só um tiquinho, daí o que acontece? Segunda e terça, quinta, sexta e sábado na clínica. Terça e quarta-feira eu tiro para as mídias sociais. Domingo eu descanso o meu corpo, pé para cima. E segunda-feira eu faço as minhas coisas no dia de útil, porque eu pedi para ele uma segunda-feira de descanso. Eu falei, eu preciso, porque domingo eu descanso meu corpo e segunda-feira, se eu precisar fazer ir no banco, ir a algum médico, resolver alguma coisa, então eu deixo para mim, no cabelo, manicure, faz essas coisas. Sim, sim. Aí eu falei, agora tá mais tranquilo. Sim, aí você consegue um equilíbrio ali bacana de tudo que você toca, aumentou, né, a equipe e delegou também as funções.
Então, Sim. para mim, hoje em dia, já tá bem mais flexível. Eu já falei, ai, graças a Deus, agora dá para ir mais um pouco. Dá para aumentar a demanda. Patrícia, tem algum hábito para você que você fala, nossa, isso daqui não tem, é inegociável? Ah, eu gosto bastante de vez em quando, não toda hora, etc., mas receber uma bela de uma massagem. Ai, que delícia. Então, assim, pelo menos a cada 15 dias, eu gosto de tirar esse dia que seria segunda-feira. Aí eu vou em um spa bem gostoso. Fala, pode reservar aí minhas 2 horas. Eles já Ai, me conhecem, deixa lá a sala maravilhosa. Sabe, sim, que eu sou bem criteriosa, então pego o melhor profissional. Falo, sim. ela chegou, ela chegou. Eu não sou chata, gente, eu só conheço, né? Sim, Então eu nossa. sei o que é bom. E fica lá, eu faço a minha massagem, depois eu vou pro furô, com pétalas de rosas e tudo mais. Então gosto de relaxar e esse momento é meu, é prazeroso, com uma vista maravilhosa. E é muito importante também, né? Esse autocuidado com a gente. Sim. Patrícia, teve algum conselho que você recebeu durante a sua trajetória que mudou, assim, a sua vida? E se teve algum conselho, quem que te deu? Então, o maior conselho, na verdade, veio do meu marido, né? Eu Incentivação, imaginei. não desistir, persistir. Você é guerreira, você é uma mulher que eu vejo que você é extremamente esforçada. Então, assim, andou do meu lado a lado, mas assim, ele viu o potencial. Ele viu o E, potencial e ele acreditou em mim. Então, ele falou assim, não, de várias que existem aí por aí, você é diferente, você é uma mulher guerreira. Então, eu acredito em você e eu quero que você também acredite em você. Então, ele que alimentou essa plantinha, ele que germinou ela, entendeu? sim, Aí eu cresci, por quê? Porque tinha alguém ali sempre me dando esse suporte. e é, assim, muito importante ter essa pessoa, porque eu vejo que, na maioria das vezes, é o oposto. É a pessoa desmotivando, é não Sim, acreditando. sim. E aí, às vezes, a gente acaba tendo aquele sentimento de, nossa, então eu já acredito que eu não consigo. Se o outro tá falando é porque é verdade. E esse papel que você tá comentando que ele faz é Sim. extraordinário. Infelizmente hoje, na verdade, é até o oposto, né? Para ser sincera. Hoje em dia, os companheiros que estão ali, que seja com a sua namorada, com a sua esposa, ou até mesmo os familiares, é isso que você falou, Amanda. Eles, na verdade, falam: não, isso não é para você. Aham, não vai dar Não, não vai certo. dar certo. Imagina, isso não se ganha dinheiro, não sei o que lá, é difícil. E sempre aquele negativo: para que isso? Tá perdendo tempo. Uhum. Infelizmente é assim. Só que o Luiz, na verdade, assim, foi uma pessoa especial colocada na minha vida, porque há 17 anos atrás, quando eu estava com depressão, estava com uma depressão muito violenta, eu já não aguentava mais sofrer, porque nasci sofrendo, criança sofrendo, passei por lares, passei fome, minha mãe morreu na minha frente muito cedo, espancada, sem família, sem ninguém, e vários outros sofrimentos, gente, muito, 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 muito mesmo. A minha vida só começou a mudar depois que eu conheci. Só que como que eu conheci ele? Conheci ele quando eu conversei com Deus. De Sim. tanto sofrimento, eu falei, Senhor, me ajuda. Eu conversei com a minha alma, com a minha essência, com toda a sinceridade, com toda a minha pureza. Eu voltei a ser criança e com meu coração de criança eu conversei com Deus. E falei, e fiquei conversando, o Senhor precisa me dar uma luz porque eu não aguento mais. Eu preciso de um caminho, eu preciso mudar a minha vida. Eu não estou vivendo, eu estou vegetando, eu não aguento mais sofrer, então eu estou te clamando, implorando. Então, desse dia eu tive a resposta, porque eu falei para o Senhor assim: ou eu vou ganhar na lotérica, ou eu ganho algum jogo e fico milionária, ou o Senhor coloca uma pessoa no meu caminho para me guiar, para me auxiliar e me ajudar a ser feliz. Dito e feito, era o mês do meu aniversário, que é julho, foi exatamente porque eu fiz essa oração, essa comunicação, porque é o que eu queria de presente, minha Sim. mudança de vida. Então, em julho, dia 12, eu completo o ano, aí tá. Joguei lá, não ganhei um número, eu falei, Senhor, eu não estou brincando. Quando deu exatamente no dia 15, eu conheci ele. Caraca. Dia 12 é meu aniversário, dia Resposta 15 eu total. conheci ele. E quando eu conheci, foi estranho, porque assim, eu olhei, comunicação total, eu pensei comigo, é a pessoa que Deus colocou no meu caminho. Nós estamos há 17 anos juntos. Não tem resposta melhor do que essa, não tem, né? Patrícia, olhando para sua vida para trás, tem alguma coisa que, se você pudesse, você apagaria?
tem duas coisas. Se você não quiser falar, fica à vontade, tá? Não, eu falo, só preciso de 10 segundos. Não, então tá bom. Zero problema. Quer uma coisinha pro olho? Bom, a primeira lembrança, apesar de eu não ter tido família, mas se eu pagasse essa lembrança, talvez eu não saberia do meu passado, né? É saber a forma brutal que minha mãe foi morta na minha frente. Então, isso eu gostaria de pagar. Só que se eu pagasse essa história, aí eu não ia lembrar nem de sequer que eu tive mãe, né? E eu tive uma mãe, só que foi tirada de mim. E a outra lembrança é o abuso que eu sofri também quando criança. Nossa. Quando Meu eu Deus. tinha 4 anos e quando eu tinha 6 anos. Meu Deus. É um sentimento que... Nossa, eu não sei nem o que te falar. Eu admiro ainda mais a sua história agora por saber dessas coisas e ver a força que você teve para continuar. Porque muita gente não teria. Superei, hoje em dia sirvo aí de exemplo para milhões de pessoas. Então, assim, a vida não foi feita de flores. Aqui não é o paraíso. Sim. Aqui é o planeta Terra. Deveria ser o paraíso, né? De tão lindo que é. A natureza, os animais, tudo. Mas, infelizmente, seres humanos estão sendo contaminados. Contaminado ali com poder, contaminado ali com dinheiro, com ganância, com ódio, com rancor e com guerra. Infelizmente, era para ser o paraíso, mas, infelizmente, os seres humanos estão destruindo algo tão precioso e lindo, que é o planeta Terra. Sim. Nossa, eu tenho certeza que você é uma inspiração para muita, muita gente que você nem imagina. E às vezes a gente passa por situações muito difíceis, eu também passei, e a gente não entende, né, no momento, por que eu. E talvez hoje, olhando para trás, né, você fala, poxa vida, eu vou expor isso, e é muito bacana que você tenha essa liberdade para expor, porque serve de motivação para uma pessoa que pode ter passado ou está passando por uma situação difícil também e está assistindo a gente. Tenho certeza que essa conversa vai ser inspiração e motivação para muita gente, Patrícia. A vida são feitas, assim, de marcas, né, feridas, cicatrizes, mas nós precisamos deixar cicatrizar, assim como a minha. Passei muitas dificuldades quando criança, gerando aí feridas, e hoje em dia eu sou cheia de cicatrizes, mas nem por isso eu vou ficar toda hora olhando ou cutucando a minha cicatriz, porque se eu cutucar a cicatriz, vai abrir e se tornar uma ferida. O que que eu quero ter essa analogia? Que daí entra o quê? A depressão, que daí entra a tristeza profunda, porque você vai ficar se remoendo ali no seu passado. Uhum. Então, eu tento esquecer. Na verdade, a cicatriz, ela vem na pele para ter o tecido ficar mais forte. Então, é a mesma coisa na vida. As suas marcas, as suas feridas precisam cicatrizar para te fortalecer. Dessa forma, você vai ser uma mulher guerreira, forte, vai aprender com o passado e ninguém vai te segurar. Acredita em você, a sua vida vai mudar. Vai ser difícil? Sim. Mas, com certeza, você também terá o sucesso. Nossa, só basta acreditar. Deixa eu bater... Não posso bater palma. Patrícia, você falou que as pessoas, infelizmente, né, elas estão infectadas pelo poder, pelo dinheiro, pela fama. O que para você, dinheiro nenhum do mundo compra? A liberdade. Acho que quando eu falo em liberdade, a liberdade. Dinheiro no mundo. Um exemplo. Vou dar um exemplo de Cristiano Ronaldo. Ele não consegue sair na rua. Sim. Ele é bilionário, etc., super famoso, etc., mas coitado, quiser ir num restaurante, etc., é muita, né? É famosíssimo como Lady Gaga, esses fenômenos, assim, eles vivem numa vida ali fechada. Deve ser muito ruim. Graças a Deus eu sou reconhecida, tem milhões de pessoas que apreciam o meu trabalho, mas nem se compara um décimo dessa intensidade de que esses fãs, eles querem fervorosamente ficar ali, então perder a liberdade é ruim, é nesse sentido que eu tô falando, e eu assim, eu tô conquistando as minhas coisas, mas eu tenho a minha liberdade. Sim. E se hoje você perdesse tudo, como que você recomeçaria? Tem alguma coisa que você faria diferente? Se eu perdesse tudo, com certeza, na atualidade, é pegar o que basicamente eu já sei, que o meu marido passou, e
Mídia social, com certeza. Você entendeu? começaria pela internet. Com certeza. Sim. E outra, já começaria mais rápido. Por quê? Porque os erros que nós tivemos, né? E o que está na atualidade, a gente já coloca em prática agora mesmo, sem ficar perdendo tempo. E encurta o caminho. Para poder realmente retomar novamente. Tanto é que durante a pandemia foi muito triste, muito, muito triste, porque pessoas próximas da gente, muitas pessoas tiveram que fechar o comércio, pessoas foram demitidas e tudo mais. Nós não precisamos mandar um funcionário embora. E para muitas pessoas foi realmente assim, delicado, triste, doeu o coração. Só que nessa época nós tivemos um crescimento de 350%. Nossa, imenso. E para você? Porque nós renovamos, nós procuramos o quê? Nós não ficamos chorando, lamentando, etc. Tomamos todos os cuidados do que tinha certinho, só que a gente pensou, o que nós vamos fazer agora? O que nós vamos fazer para não fechar a porta e não abandonar os nossos funcionários? Para adaptar à situação que estava passando. Porque a gente até tinha já uma reserva ali guardada, etc. Então, eu não estava ali pensando em mim nesse momento. Eu estava pensando nas pessoas que estavam trabalhando conosco. Eu falei, não quero demitir ninguém. Se demitir agora, nessa hora, essa pessoa vai passar dificuldade. Sim. Então, eu falei, Senhor, por favor, nos esclareça, nos ajuda. E com a brilhante ideia do meu marido, vamos fazer essas coisas aqui. Começamos a inovar, fazer vários podcasts, chamar pessoas super conceituadas, da área da saúde, da estética, em todas as áreas. Abrir o leque de avaliação, fazer várias avaliações todos os dias. E vendia os produtos e tudo mais. Então, o crescimento foi exponencial. Gigante. Falei, obrigada, Senhor, por não precisar ter desligado ninguém. E em um momento que estava super crítico, né, Patrícia? Patrícia, para você, o que é ter sucesso? Sucesso, mais do que conquistar objetos, sucesso é ser bem reconhecida. Sucesso é ser bem amada, reconhecida, é ser uma pessoa ética, honesta, onde que a pessoa vê o trabalho ali, reconhece e fala, eu acredito nela, eu vou adquirir os produtos dela, porque essa pessoa é do bem, essa pessoa realmente faz bons produtos e ter um nome limpo. Sim. Então, assim, reconhecida pelo bem. Porque tem pessoas que têm milhões de seguidores, só que tá com o nome manchado. Só que não apresenta nenhuma credibilidade. Então, eu acho que, assim, meu nome, Patrícia Elias, representa ética, compromisso e respeito, porque eu sei o que é sofrer. Então, eu não quero que ninguém sofra e jamais eu vou aceitar crescer, conseguir algo sabendo que outras pessoas estão sofrendo. Isso jamais. Eu já até recebi propostas, entendeu? De divulgar coisas por aí assim, e receber um belo de um dinheiro, mas a resposta foi não. Foi 350 mil que me ofereceram para divulgar aí coisas ilícitas e eu falei, não, para o meu seguidor, não. E não tem nada que paga a gente deitar no travesseiro com a cabeça em paz, Sim. Né, Patrícia? Então, assim, eu sempre pensei, não e não. Se Deus deu oportunidade, eu quero atuar e eu quero viver assim de uma forma honesta. Nem que demore para eu atingir e conseguir os meus sonhos, que ainda falta. Falta um sonho que é o meu maior, um dos, né? Sim. Maiores sonhos de toda a minha vida, ainda eu quero isso e quero muito. E Deus falou para mim que eu vou conseguir. Então, eu acredito nele. Não, eu tenho certeza que vai. Com essa garra que dá para ver que você tem, o céu é mais que o limite. Não é nada demais, não é nada uma ganância, assim, uma Sim. ganância de pessoa exorbitante, milenária, não. Porque o maior sonho era conseguir uma fazenda e eu já tô de olho nessa fazenda há 2 anos que eu estou de olho nela e todos os meses eu olho para ela não está à venda ainda, eu falo, Senhor, segura ela para mim, por favor. Que legal. Então eu queria, assim, sabe, muito essa fazenda. Aí eu falei, não sei como, mas ela vai ser minha. E todas a semana eu olho, mentalizo e fico ali, coração apreensivo. Será que ela foi vendida? Ai, não foi. Ai. Tá me esperando. E sim, parece que Deus Sim. fala comigo. Toda vez que eu vejo, calma, fique calma, só siga em frente e faça que ela é sua. Falei, amém. Não. Como eu não sei, né? Porque atualmente ela é um pouquinho carinha. Patrícia, você comentou que você iniciou, né, trabalhando nas casas de outras pessoas. Eu queria que, se você pudesse, você citasse 3 decisões ou uma decisão que você acha que você tomou que transformou o seu negócio de um negócio caseiro para um negócio milionário hoje em dia.
Bom, foi a necessidade. Necessidade por quê? Como foi criado o canal no YouTube, e eu passava várias receitas caseiras, eficientes, sabe, receita assim que provavelmente a sua avó utilizava, bisavó, e tinha aquela pele linda, né? Os genitais. Afinal de contas, assim, trabalhar com a natureza, utilizar e explorar a natureza não é de agora. Então, assim, nós temos a internet, as pessoas, algumas coisas se assustam assim, só que muitas e muitas coisas já são utilizadas há centenas de anos ou até mesmo milhares de anos. Sim, sim. Os óleos vegetais, aloe vera, que eu vi. falo muito, né? O pó de arroz utilizado há milhares de anos e várias outras coisas, gengibre, anti-inflamatório e tudo mais. Então, daí que houve a necessidade? Eu falava com muitas e muitas coisas caseiras, eficientes, e eu conhecia já profissionais super renomados que eram dono que são, na verdade, é que eu tenho parceria com eles, dono de empresas conceituadas, renomadas, éticas, que eu sei o trabalho deles. Sim. Então, nós entramos em um consenso, eu e meu marido, fizemos uma reunião com esses colaboradores, né? E falamos, que tal desenvolver a linha Patrícia Elias? Nós já trabalhamos com um produto deles e eu falei, o que você gosta? Eu falei, eu gosto desse produto, desse. Aí esses especialistas colocaram a concentração correta, as substâncias corretas para criar uma sinergia para ser efetivo nas alterações estéticas. Aí foi criada a linha Patrícia Elias, que hoje em dia nós vendemos aí para todo o Brasil no nosso e-commerce, e são em linha realmente assim eficiente, tanto para rosácea, melasma, queda capilar, é uma linha bem ampla e muito gostosa, que são produtos veganos, sem parabenos, e a gente tá aí ampliando cada vez mais. E hoje em dia nós vamos criar agora, já estamos com a nossa plataforma online e vamos agora com o infoproduto, porque não tem limite. Sim, e você vai ensinar os profissionais também, né, a como utilizarem técnicas e, enfim, e a oportunidade das pessoas também utilizarem os seus produtos, que eu achei bem bacana. Exatamente, nessa plataforma agora são profissionais que têm interesse de abrir, digamos, uma empresa. Qual é o primeiro passo? Eu tenho dúvida dessa documentação. Como que eu faço para poder me destacar aí no YouTube, no Instagram, nas redes sociais? Olha, eu preciso aqui. Lá vai ser fragmentado, são vários. E fora que vai ter vários e vários vídeos. Já tem a minha plataforma, eu tenho o meu aplicativo. Sim. Então, as pessoas hoje em dia já conseguem baixar e colocar meu aplicativo. Tem essa plataforma com diversos cursos que em breve já estará disponível. Então, tenho certeza que eu estou apostando bastante, porque não é somente eu. Será eu e vários outros profissionais para tirar todas as dúvidas. Não, e eu vi no seu Instagram, enfim, você falando sobre os seus produtos, eu falei, gente, isso aqui é genial, porque são coisas fáceis, né? Você fala de uma forma muito fácil, do telespectador conseguir entender, e são produtos, enfim, igual você comentou, aloe vera, que as pessoas utilizavam antigamente e que hoje em dia, às vezes, a pessoa que está vendo a gente em casa fala, não, eu tenho que ter esse produto aqui que a influenciadora aposta que custa 5 mil reais e não precisa, né? Com certeza não. E eu queria, se você pudesse, deixar uma dica de skincare, uma dica rápida mesmo, que as pessoas podem começar em casa e que elas vão ver uma mudança bacana. Tá, pode ser, vou falar uma dica que é bem legal para quem tem, digamos assim, melasma, por exemplo, manchas, ou quer estimular um colágeno. Essa é uma dica versátil, ou até mesmo uma pele lipídica, como pele oleosa com acne. Então, faça a sua higienização, higienize, passa um tônico, e depois entra aí com a casca de banana, por incrível que pareça. Gente. Algo totalmente natural, muito, muito simples de te utilizar. Passa a casca da banana, pode ser no melasma, na manchinha, ou até mesmo para estimular o colágeno. E depois aplique 2 ou 3 gotinhas do óleo de rosa mosqueta. Meu Deus! Incrível essa dica. Ela é maravilhosa. Não, sensacional. Eu vou começar a usar. E se a pessoa tem uma pele muito oleosa, ela pode passar casca de banana e finalizar com gel de aloe vera. Também para nutrir e regenerar. É uma planta milenária. É uma planta utilizada desde a época da Cleópatra, conhecido como a planta da imortalidade. E o rosa mosqueta, ele ajuda na renovação, na recuperação. Ele tem ácidos graxos essenciais, desde que seja da rosa rubiginosa e não a inferior. Tem a inferior que não atua como a rubiginosa. Você sabe que o meu marido, ele pega a planta, o aloe vera, corta e passa no rosto e passa no cabelo. E eu falo, meu Deus, ele não, isso aqui funciona, você vai ver, é muito bom. E de fato, a pele dele é muito...
é assim, é macia, sabe, hidratada. E- Só tirar a aloína, que é aquele líquido amarelo que pinica, certinho, bonitinho, e vai lá e passa. Aquela Passa na partinha pele, passa no transparente. cabelo, pode passar pré-sol, pós-sol. Ela é incrível, gente. É uma planta realmente que ela não é só utilizada na estética, mas também para a saúde, até mesmo para o consumo in natura, a planta em si, para tratar e auxiliar aí várias patologias. Sim. Patrícia, se você fosse indicar, quais são os 3 produtos que você acha que são mais indispensáveis para as mulheres? Bom, as pessoas precisam higienizar a pele para remover aí toda a impureza, toda a sujidade, sendo mulher principalmente para tirar aí o resíduo do protetor solar, a poluição. Já aí tem literaturas que poluição inflama a pele, gera radicais livres e entra no processo de envelhecimento precoce, causando até mesmo às vezes irritações e dermatites. Ao utilizar um sabonete, normalmente a grande maioria tem altas concentrações em lauril. Lauril é um detergente. Nossa. É aquele que já usou um sabonete que depois de você terminar de lavar a sua pele, sentiu a pele repuxando? Ai, já. Muita concentração em lauril, que é um detergente. Tem que ter? Tem, porém em baixa quantidade, em baixa concentração. Uhum. Porque se também não tiver nada, se for aqueles mais naturais, sem nada também, não tem nada e não limpa, né? Não tem nada e não funciona. Mas assim, em pequenas concentração, ele é essencial, ele é fundamental. Uhum. Então, procurar assim por um produto que ele não seja tão agressivo para limpar, como um gel de limpeza, que tem ali mais vitaminas, óleos essenciais e tudo mais, que ele vai fazer a parte para limpar sem agredir a pele. Pronto, limpou sem agredir. Depois, um produto pouco falado até mesmo pelos profissionais, infelizmente. Infelizmente, eu não falo aos profissionais assim da área da estética, mas eu falo assim a outros profissionais, porque talvez na faculdade eles não tenham essa formação, né? Sim. Alguns. O tônico. O tônico. Quando você vai em um médico assim, ele não fala a utilização do tônico. Ele fala para você, ó, passa esse hidratante, de dia você lava com sabonete, tira o ácido e passa o protetor solar. Basicamente é isso. Uhum. E na verdade o tônico em si, ele é fundamental para ter uma pele saudável. Qual é a função do tônico? Equilibrar o pH da pele, que é a acidez. O tônico, ele também tem ali vitaminas e minerais, então ele já, por ser um líquido, ajuda na permeação com mais facilidade e ele vai preparar a sua pele para receber e potencializar o seu hidratante. Nossa, não tinha Então, ideia. para ele vai fortalecer a imunidade da sua pele. Então, para ele equilibrar, proteger, regenerar essa pele, sua pele vai ter, assim, melhor absorção com o seu creme. Porque muitas das vezes você está passando um creme top, caro, etc., não está tendo tantos resultados, porque o pH da sua pele está muito sensibilizada ao pH alterado. O tônico, ele é extremamente importante e fundamental. Existe um produto na natureza que ele atua como um tônico natural. Qual? Água de coco. Água de coco? Água de coco, ela é o Tônico melhor natural. tônico natural. Só que ninguém tem água de coco toda hora, né? Ah, sim? Mas assim, bebeu? Gente, passa um pouco na pele, no cabelo, ela é incrível. A água de coco, se eu não me engano, foi utilizada, não sei se foi na Primeira ou na Segunda Guerra Mundial, intravenosa, como soro. Nossa. Porque ela é totalmente estéril e ela tem todos os nutrientes para a gente recuperação natural. Ela é melhor até do que o soro. Nossa, não tinha ideia. Então, tô para tendo uma aula. salvar as vidas, porque não tinha, Sim, né? sim. Soro lá disponível e nem fazer Em grande transplante ali disso aí. quantidade. Então, eles utilizavam isso. Pode pesquisar na primeira ou na segunda. Eu sempre confundo se é a primeira ou a segunda. Mas eu sei que foi uma das duas. Eles utilizavam. Para você ver a qualidade da água de coco, além de nutrir. Se a pessoa está desidratada, né? Precisa consumir líquido, tome bastante água, em primeiro lugar, H2O, e complemente também com água de coco. Então, se você pudesse indicar, seria um Ah, gel. falta mais uma. Falta mais uma, Patrícia. Então, higienizou, tonificou, agora obviamente vem com hidratante para cada tipo de pele, por exemplo, vamos respeitar. Se for assim, uma pele alípica, oleosa, você procura uma base mais assim, um sérum, um gel, que tem absorção mais leve, tá? Se for uma pele assim, mais seca, que é uma pele alípica, ou até uma pele mista, se a pessoa gosta, um produto assim, um sérum creme, ou um creme que ele já tem um pouquinho mais de óleos vegetais, sempre opte por óleos vegetais e não mineral, porque o mineral normalmente vem do petróleo, e petrolato não tem propriedades para regenerar e hidratar a sua pele, só vai fazer uma umectação, uma oclusão. Ah, não vai penetrar. Não, óleo mineral não.
Olha, o mineral fica aqui, aquela proteçãozinha, uma falsa hidratação, deixa aquela pele, ai, minha pele tá macia, só macia, mas vai gerar radicais livres, vai envelhecer porque ela não tem nutrição nenhuma. Então, gosta de passar algum creme muito espesso, que tem ali uma glicerina ou então um óleo vegetal? Primeiro, nutre a sua pele com sérum, bastante nutritivos, e por cima passa ali uma oclusão, aquelas peles que são mais secas. Aqui não são, aí não tem problema, só passa o sérum ou o gel que tenha bastante nutrientes. Se for falar de nutrientes, existem vários, né, na Muitos, Drystética. Aí é sim. uma infinidade muito grande. Sim. Então, se puder indicar, gel de limpeza, tônico. Perfeito. E o hidratante apropriado, sendo ele sérum, gel, ou então um pouquinho mais à base de creme. Agora, se quiser falar de ativos, posso falar também por cima, que nem se a pessoa tem melasma, tranexâmico, niacinamida maravilhoso, ácido córdico, ácido glicólico, né? Para cada Sim, alteração tem sim. sua. Salicílico para quem tem acne, quer estimular o colágeno. Aí vai a seiva de sangue de dragão, silício orgânico, vitamina C, ácido hialurônico, depantenol. Daí tem uma infinidade para cada finalidade. Sim. E tem alguma, eu vi que você posta bastante dica fácil das pessoas fazerem em casa mesmo. Tem alguma receita, assim, bem estranha que você testou, que estava desenganada e que falou, meu Deus, isso aqui funciona? Até que tem. Porque eu já testei várias, né? São tantas. Mas, assim, só tem que tomar cuidado, tem que saber fazer certinho. Mas até que funciona. O carvão ativado. O carvão ativado é para poder ajudar a melhorar o clareamento dental. Aquele que vende na farmácia. Que tem pessoas do interior que usam o carvão normal. Não, pega o carvão ativado mesmo, que vende na farmácia. E passa. Amassa ele bem amassadinho. Coloca um pouquinho de pasta e vai lá e ó... dá uma bela de uma escovadinha. Ele vai fazer um leve atrito, só que ele tem que estar em pozinho bem fininho. Uhum. Porque se a pessoa deixa ali, digamos, ele um pouco mais espesso, pode ter lesãozinha no esmalte do dente. E não é essa a intenção, Sim. né? Vai, passa, escova. Realmente ele vai tirando a mancha de café, vai tirando a manchinha de vinho, fazendo certinho, funciona. E é instantâneo. Você consegue já ver um resultado. Na hora, meu Sim. Deus. E se colocar uma pitadinha, gente, é uma pitadinha, não faça isso em excesso, pelo que eu nem curto muito, né? Porque acaba alterando aí a mucosa da boca e prejudicando se a pessoa vai em excesso. Mas uma pitadinha do bicarbonato de sódio ali, ó. Amassou, uma pitadinha e coloca. Na hora você vê o resultado. Escovou, olhou, tá branquinho. Patrícia, você comentou sobre algumas pacientes que você recebe, que, né, que vão lá com baixa autoestima, que tem depressão. Teve algum momento que você lembra que revela o seu propósito por trás da sua profissão, que vai além da estética? Você falou, nossa, essa cliente chegou com depressiva e saiu daqui e viu que, enfim, ela não precisa estar assim, melhorou a autoestima. Teve algum momento? Teve, já peguei várias, na verdade, clientes com depressão, às vezes perdeu algum ente querido, ou alguma coisa aconteceu ali, e ela falou, olha, você é minha última esperança. Eu peguei até pacientes que já queriam também desistir, entendeu? De tantos sofrimentos que haviam passado, e eu olhando assim para o espelho, ela falou, Patrícia, olha aqui, eu tenho vergonha, eu choro. Toda vez que eu olho para o espelho, eu choro. E, na verdade, eu quebrei todos os espelhos da minha casa. Meu Deus. Ela não estava indo mais trabalhar. Então, assim, porque ela estava em um quadro de depressão e ela estava começando. O primeiro passo, né, para poder tentar sair, ela foi, vou tentar cuidar um pouquinho. E não foi só uma, foram várias que eu peguei nesse estado e assim, eu me dedico, eu converso. Então assim, eu não fico trabalhando só a parte da estética, mas como eu já passei também por isso, eu trabalho também no mental. Eu converso com essas mulheres, eu vou dando suporte aos pouquinhos, eu vou respeitando, eu vou extraindo as coisas, etc. Eu vou dando assim uma luz no fim do túnel. E explicando para ela que todas as pessoas têm seu limite, tem isso, mas tem que passar por isso. E para você fortalecer. mostra que o resultado não é só ali estético, também é emocional, né? Exatamente. Então, assim, vou trabalhando a estética emocional, a estética emocional. E eu falo, você precisa acreditar em você.
que as pessoas vêm ali totalmente, sabe? Desenganadas. Não acredita mais, etc. Eu falei, não, mas se você está aqui é porque existe pelo menos 1%. Sim. E se esse 1% veio até aqui hoje e você está acreditando no meu trabalho, vai dar certo. Então, para começar, eu não quero que você pense mais negativo a partir de hoje. É lógico, conto um pouquinho da minha história, vejo o que ela está passando para poder ver como eu posso ajudá-la. Sim. E todas as sessões vai ficando mais leve, mais leve, mais leve, mais leve. Na metade do tratamento é outra pessoa. É outra pessoa. É aquilo que a gente falou de identificação, né, Patrícia? Eu acho que as pessoas se identificam muito quando elas veem que do outro lado também tem uma pessoa real, de carne e osso, que tem seus desafios. A gente estava comentando sobre as redes um pouquinho antes. E, enfim, eu vi que você posta bastante conteúdo em todas as suas redes sociais. Como que você pensa para criar esses novos conteúdos? Como que você cria eles? Bom, tem uma equipe, Sim. Não sou só eu, né? Então, eles ficam olhando normalmente o que está ali em alta no momento, qual é a polêmica da vez. Sim. Isso é uma das escândalos, eles ficam pegando aí o que está em alta e tudo mais. Mas uma forma também que eu gosto muito desde o começo são os meus próprios seguidores. Eles dão dicas. Eles dão dicas, eu vejo que está em alta, eu consigo extrair, assim, dicas e receita deles mesmos. Então, assim, nossa, Patrícia, já usei isso, já fiz isso, isso e isso. Então, eu gosto dessa comunicação. Eu leio os comentários. Que legal. Também. Então, essa troca de informações, de eu passar e eles falarem, olha, já usei isso, eu faço dessa forma, para potencializar isso, tem que usar isso, também eu vou extraindo. Também tem a comunicação, pergunto para eles o que eles gostariam, qual é o próximo vídeo, isso. Então, vai tendo, na verdade, isso. Com eles e o que está em alta no momento. Sim. E você sente hoje maior responsabilidade pelo conteúdo que você posta? Não, porque nesse mundo que a gente tá, né, onde tudo amplifica de uma forma muito grande, você vê que você tem uma responsabilidade maior pelos conteúdos que são postados? Na verdade, a responsabilidade eu sempre tive desde o começo. Então, não foi criada exatamente agora, foi criada assim. Por que eu entrei na internet? Porque na época eu via que não tinha profissionais capacitados, formados para poder direcionar de uma forma coerente o público. Eu via absurdos passando aí na pele, pessoas passando água sanitária em manchas. Meu Deus. Queima, não queima? Não sei nem o que faz, mas né? Não, sim, lesiona, machuca a pele, altera o pH da ferida, da dermatite, pode trazer outras complicações, com certeza, porque as pessoas chegam a um grau ali tão assim, severo, querendo remover aquele certo tipo de manchas que passava a fazer loucuras. E fora que as blogueiras que não tinham informação, embasamento ali científico, nem informação básica, o que é pele, como vai reagir tal produto, e também ensinando coisas horríveis para passar na pele e queimando a pele das pessoas. Pega o limão aqui, junta com esse outro produto, mas esse outro virou basicamente ácido e passa todos os dias, 2 vezes ao dia, dia e noite. Daí saía no sol lá, a pessoa ficava com mancha, até mesmo cicatrizes, queimaduras. Não, e a pessoa ali no momento desesperada, querendo resolver. Não, sem a menor dúvida. E teve algum fator, por exemplo, esse seria um fator, mas teve outro fator na sua carreira como influenciadora digital que moldou a forma de você trabalhar? Algum exemplo? Eu vi a pessoa fazendo isso aqui eu não quero fazer, posso melhorar. Teve algum fator que você pensou quando você começou a trabalhar com a internet? As minhas maiores inspirações, na verdade, foram os meus mentores, né? Então, assim, 2 pessoas maravilhosas que passaram aí na minha vida, quando eu fiz assim, na verdade eu sempre procurei me inspirar nelas e até hoje eu sigo, são pessoas assim que eu respeito muito, gosto muito, então eu sempre procurei extrair coisas boas, mas assim, fazer coisas assim diferentes e depois falar, não, esse é o certo, nem tanto, é mais as pesquisas mesmo e sempre está me atualizando. Lembra lá do microagulhamento que eu fazia errado? Ou outras técnicas também que eu achava que era X, mas depois tive que fazer outras especializações e atrás assim de me capacitar, fazer cursos, etc. Aprimorar e juntar também a natureza junto com
com a tecnologia, que é o que eu faço hoje, que eu gosto de fazer essa mistura. Em clínica, eu utilizo, obviamente, equipamentos tecnológicos, não uso receita caseira em clínica, Sim, tá? sim, sim. Tem a linha tem a linha profissional, que eu utilizo em cabine, tem a minha linha, hoje em dia, para usar home care, e também dou as dicas caseiras. Mas falar assim, se eu precisei mudar radicalmente alguma coisa, eu não me lembro, não. Eu tive mais uma readaptação mesmo nas coisas que já existiam, que eu precisei me aperfeiçoar, Sim. melhorar e falar, olha, o estudo antes era de uma forma, hoje em dia é outra. Sim. E hoje a sua linha são de dermocosméticos. Isso, hoje em dia nós temos a linha de dermocosmético para várias alterações. Os nossos produtos, eles são veganos, sem parabenos, não foram testados em animais. Então, assim, são produtos que têm mais sinergias, ou seja, combinações de substância para potencializar, tanto na concentração, quanto um respeitando o outro sem neutralizar o outro. Por isso que as pessoas têm tantos resultados utilizando eles. Não, eu já quero conhecer com toda certeza. Patrícia, qual foi o maior desafio que você teve na construção dessa marca própria? O maior desafio? Bom, eu já conheci excelentes profissionais que foram Sim. que ajudaram a desenvolver, né? Já conhecia de ativos, elas também. Não foi logo de primeira, tá? Porque veio assim, do laboratório veio uma, duas, Sim. 3, 4, até acertar assim, a fragrância, a textura, a consistência, que é normal. Sim. Isso. Teve alguma questão em relação ao posicionamento de marca, de produto, em aceitação do cliente, que você falou, nossa, esse desafio de colocar o produto no mercado é maior, né? Acho que foi mais financeiro, sendo sincera mesmo, porque assim, quando nós adquirimos nossa linha, criamos nossa linha, para poder ser liberado e fabricado, precisa comprar algumas milhares de unidades. Algumas muitas. Então, teve que desembolsar uma boa grana. Sim. Então, por isso que a linha não foi criada tudo de uma vez. Foram criadas. Aí, ó, para poder fazer isso daqui, são X milhares de unidades. Aí a gente foi mais o desafio mesmo de mexer no bolso, né? Sem ter medo de encostar no escorpião. E vai lá, desembolsa para pegar os produtos. Mas, assim, fez tanto sucesso e as pessoas já acreditavam no meu Sim. trabalho. E as substâncias que tem neles é realmente o que eu falava antes, entendeu? Assim, a grande maioria. E fez muito sucesso. Hoje em dia as pessoas utilizam e reutilizam. Então, assim, quando a pessoa compra um produto para ela reutilizar várias vezes é porque ela gostou. Sim. E o nosso produto tem muitas recompras. Tem. Muitas recompras. Gente, de verdade, agora eu estou, assim, curiosa. Eu já vi no seu Instagram, eu já fiquei curiosa, porque eu vi um produto com aloe vera. Ah, sim. Eu falei, gente, nossa, isso aqui casa perfeito com o que eu ouço todo dia do meu marido passando coisa e passa gel com aloe vera no cabelo todo santo dia. Tipo, não é Esse mentira. nosso gel de aloe vera, ele é o carro-chefe, mas para você, eu diria também para você passar o Lumidez, que é o que nós temos, que ele é o sérum, né? Porque ele vai tratar a sua pele, que dá pra ver que é uma pele mista sensibilizada, sua pele é sensível. É, muito. Viu? Só de olhar, Tá mesmo vendo? com maquiagem, uma pele mista sensibilizada, então você vai passar ele porque ele ajuda na produção de ceramidas, ele tem o tranexame que vai melhorar a vascularização, tem niacinamida que vai melhorar a proteção, ele também tem 8 pesos moleculares de ácido hialurônico para hidratação, depantenol e aloe vera gel. Nossa. Ele é completo e você pode finalizar também, se caso você queira, o puro aloe vera gel. Ainda bem que vai ficar gravado. Eu vou, anotar, saindo daqui, vou pra lá. Você vai ganhar de presente. Ah, obrigada. Depois eu te dou. Vou pedir para preparar um kit bem bonito. Que delícia, eu vou amar. Patrícia, se você pudesse prever uma tendência na estética, qual seria? Tem alguma coisa que hoje você vê que fala, nossa, isso daqui vai ser... vai ter muito sucesso muito em breve? Essa é difícil. Eu diria mais assim, se eu pudesse criar um produto, né? Mas pode ser, se você pudesse criar um produto, qual seria? Se eu pudesse criar um produto, eu criaria um produto, se tivesse a tecnologia sim, atual, tá? Sim. Porque se tivesse um produto para sumir, desaparecer com melasma e também a pessoa ficar rejuvenescer em um mês. Não é possível, né? Já pensou? Eu quero! Eu ia ou não ia ficar rica? Ainda com toda certeza.
Sem a menor Então, dúvida. imagina, obviamente, isso vai ter, né? Daqui um tempo. Com certeza, algum produto que a pessoa passa ou toma, né? Pode ser de uso oral ou passar, que vai ali completamente desaparecer o melasma, que é uma alteração aí crônica, muito difícil de tratar. Eu tenho melasma. Só que o melasma Gente. Eu tenho Nossa. melasma, mas utilizando os meus produtos e com uma boa reeducação alimentar, é possível você ter o controle sobre ele. Controlar é o quê? Ter o seu melasma bem próximo da tonalidade da sua pele. Isso é possível desde que você desinflame completamente seu corpo e utilize produtos de alta qualidade. Não, a sua pele é perfeita. É Obrigada. maravilhosa, assim, ó. Dá vontade de pegar e colocar na gente. Ai, que exagero. Não, é impressionante, porque quando as pessoas falam sobre melasma, eu mesmo tenho outra percepção, Sim. né? Eu não falaria nunca, se você não comentasse. E eu pego sol. Nossa. E eu pego sol. Sendo que o vilão da grande maioria é realmente a temperatura. Não só de sol, né? Mas forno, secador, tudo que é muito quente, ativa os melanócitos, que são células que produzem melanina, que ela vai atuar como proteção. Ela tá vendo uma agressão, proteção. Qual é o erro de quem tem melasma? Tá com o corpo inflamado, tá com a pele reativa, tá com a pele sensível, vai para a praia. Por que ela vai para a praia? Porque às vezes ela saiu de férias e vai para a praia e volta com o rosto totalmente escuro. Então, isso é um erro. Para ir para a praia, quem tem melasma, precisa primeiro desinflamar o corpo 15, 20 dias antes. Tomar protetor solar de via oral. E como que desinflama o corpo? Desinflamar o corpo, digamos assim, ó. Um dos produtos naturais que mais desinflama o corpo é o gengibre. Tipo, chá de gengibre. O gengibre, ele é magnífico para desinflamar, porque os radicais livres, ele vai ocasionar essa inflamação, a pele fica reativa e com o calor, bum, melasma. Então, assim, gengibre, canela, cúrcuma, sabe fazer vinagre de maçã, uma colherzinha de manhã, fazer uma mistura ali, um shot e toma ali, desinflame, bastante água, porque também tem muitas pessoas que têm uma boa alimentação, mas não tomam muita água, e o que limpa de fato e hidrata é a água, então sem água, sem resultados. Eu já peguei pacientes que só de aumentar o consumo de água, a pele da pessoa mudou. Até eu desacreditei, né? Mas assim, foi incrível, radical. Eu nunca vou esquecer essa história. Ela tinha apenas 35 anos. Já havia passado por 3 especialistas, 3 pessoas que não teve esse olhar com mais carinho. Que hoje em dia você vai em consultas, 15, 20 minutos, a porta já abriu e você sai daqui. Exatamente. Mal colocou ali a mãozinha, aquele olhar com amor, com carinho para ver. Assim que ela chegou no consultório, eu já vi a desidratação profunda. Usei alguns equipamentos, tive certeza, desidratação. E ela, Patrícia, eu utilizo muito hidratante, eu tenho uma boa alimentação, eu faço isso, mas minha pele tá murcha. Sim. Sabe aquela pele murcha, sem viço, sem brilho? Falei, quanto que você toma de água? 1, 2 copos. Falei, não. Eu me identifico com ela, Patrícia. Falei, então, a partir de hoje, você vai tomar X quantidade vezes. Como que eu faço isso? É o tamanho, é o peso, é a altura e vezes também o trabalho da pessoa e se ela pratica ou não exercício, entendeu? Tudo isso tem que levar em consideração. Sim. Aí eu falei, como você toma 2 copos, você vai fazer o seguinte, por uma semana você vai tomar 3, na 4ª semana 4, na 4ª semana 5, até chegar ao seu número ideal. Por quê? Quem toma apenas 1 ou 2 copos não consegue tomar 2 ou 3 litros de uma vez. Dá enjoo, dá dor de cabeça, dá ânsia, dá aquele assim, não gosto de água. E a pessoa desiste. Se você aumentar 1 copinho por semana, sem você perceber, você chega a 2, 3 litros, porque você dá pequenas doses para o seu organismo e ele vai readaptando e vai melhorando cabelo, pele e unha em apenas, acho que deu 30 ou 40 dias, a pele dela era outra pele. Não, e é impressionante como uma coisa simples, né? Tomar mais água. Água é vida. Exato. Mais de 70% do nosso corpo é constituído por água. O planeta, 70% também, com uma analogia incrível, 70% é água. E eu acho que a forma que você fala, de uma forma simples, que a pessoa consegue fazer, que consegue entender, é diferente de você chegar, às vezes, em um profissional e falar, não, você tem que usar esse aparelho de última geração e tem que usar esse produto de...
você, não, olha, primeiro a gente vai fazer, mas melhora a água. E essa ideia de toma um copo a mais, eu nunca tinha pensado, meu consumo de água é péssimo. Toma um copo a mais e vai aumentando. Eu acho assim, com certeza você deve ter uma identificação dos seus clientes com você gigantesca. Porque eu tô aqui e falo, gente, como ela fala e explica de uma forma simples, né? De uma forma que a gente, mero mortal, que não tem conhecimento, consegue entender. E, enfim, a gente tá chegando no fim. E uma última dica também. Opa, uma dica, gente. Última dica. A gente adora a dica. Última dica. Ó, pra você que tá com rosácea, para você que está com queda de cabelo, que está com melasma, e fala, poxa vida, eu tenho uma boa alimentação, mas eu não consigo tratar dessas alterações, eu tô com acne, o que está acontecendo comigo? Eu faço até suplementação, mas eu faço exame de sangue e dá baixas vitaminas. Muitas das vezes, não que seja, mas a grande maioria pode ser desbiose intestinal. Problema no intestino para absorver ali os nutrientes. Então, muitas das vezes porque a pessoa consome muito doce, muitas das vezes assim, às vezes tomou uma medicação muito forte, você altera ali, ou até mesmo prisão de ventre. Se a pessoa tem uma prisão de ventre, fica ali, ó, 3, 4 dias sem evacuar, ela vai acumulando bolo fecal, sendo que é pelo intestino que é absorvida a maioria das vitaminas e dos minerais. Sim, eu vi um estudo falando que o intestino é o segundo... É considerado o segundo cérebro de tão importância, porque ele tem seu próprio sistema. Caraca. Então, assim, pelo intestino é absorvida a maioria das vitaminas e minerais. Só que na nossa alimentação, a grande maioria das vitaminas e minerais tem o seu teor antioxidante. E antioxidante, ele tem um tempo. Sim. Então, se ele demora demais para ser absorvido até chegar lá e ele conseguir, ele já perdeu a sua eficiência. Então, cuidar do intestino, evacuar importante. Todos os dias é vida. Consumir fibras é vida, está com desbiose intestinal, com algum problema ali, então daí você tem que consumir aí produtos para desinflamar o intestino, né? Para limpar o seu intestino, consumir pré-bióticos e uma coisa também que eu vou finalizar, que é até mesmo que muitos especialistas infelizmente não falam. Nós precisamos tomar vermífugo a cada 2 anos. Ai, muita gente... Exato, ninguém Quase fala, ninguém toma. Quase ninguém. Vermífugo é indicado somente para crianças, mas se você tem uma alimentação, come fora de casa, nem que seja nos finais de semana, você sabe como essa alimentação foi preparada? Na correria aí do cotidiano, você pega no seu lanche, você pega na sua fruta. Então, nós levamos micro-organismos, nós nos contaminamos. E ninguém pensa, né? Na correria, peguei, ninguém para pensar nisso. Então, vai aí tendo essa proliferação dessas bactérias ruins, até mesmo desses vermes. Então, precisa a cada 2 anos você, desparasitar aí o seu intestino. E após ter feito aí 15 dias de desparasitação, você precisa tomar aí o seu pré-biótico e probiótico também. Tudo isso pode ser até natural. Tanto pré-biótico, probiótico, ou até mesmo esse vermífugo natural, que é possível fazer com semente de mamão, com chá de mastruz. Chá de mastruz. Isso, existem várias ervas, certo? Que ele limpa completamente e elimina aí esses parasitas. E depois de limpar os parasitas, precisa fortalecer, que é pré-biótico. Pré-biótico pode ser o chá de kombucha, pode ser o kefir, pode ser o suco fermentado, ou até mesmo que vende na farmácia, que é o probiótico mesmo. Patrick, era algo mais rápido de farmácia. Pode. Sim. Lembrando que o kefir é o mais completo de todos. E tem como fazer kefir em casa, né? É uma colônia de bactérias, você vai cuidando dela. Gente, é incrível para a saúde. Então, se você quer ter uma saúde plena, quer ter uma pele saudável, jovial, frear o seu envelhecimento, cuida do seu intestino. Então, você precisa cagar. Patrícia, porque assim, se você não faz isso, você fica enfesada. Enfesada vai ficar inflamada, tá bom? Então, cuida aí do intestino. Literalmente enfesada. Exato, é isso. Eu ia te pedir uma dica final, mas agora eu vou pedir um conselho. Se você pudesse dar um conselho para as mulheres que estão nos assistindo, que se identificaram com a sua história, pessoas que às vezes estão passando por desafios emocionais ou profissionais, o que você falaria? Bom, com certeza enfrente os seus problemas, porque se você não for mulher suficiente para enfrentar os seus problemas, ninguém vai enfrentar por você. Você pode ter até apoio
familiar, apoio de alguma pessoa. Ter apoio é uma coisa, mas fazer por você ninguém vai fazer. Nem sequer Deus vai descer aqui na Terra para fazer e enfrentar. Então seja corajosa, enfrente os seus problemas e não importa qual seja. Se você persistir, insistir, for guerreira, você vai conseguir. Acredite em você. Se você não acreditar em você, ninguém mais vai acreditar em você. Então, o que é o amor? A gente só é capaz de amar alguém se a gente se ama. Então, olhe para o espelho e fala, eu me amo, eu valorizo. A partir de hoje eu vou conseguir. Então, todos os dias você vai mentalizar, eu vou conseguir. Seja o que você quiser. Você quer um carro? Você quer uma casa? Você quer uma empresa? O que você quiser, seja objeto ou até mesmo outras coisas. Mas você precisa mentalizar e não desistir e persistir. Melhor ainda, coloque em prática e tenta tornar aí, dominar. Eu quero abrir um negócio. Então você precisa se destacar, porque hoje em dia existem milhares similar, talvez, o que você vai abrir. Qual é o seu diferencial? Tenta descobrir, aí você vai fazer sucesso. Patrícia, muito, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por ter compartilhado um pouco da sua história, da sua trajetória, né? Esse bate-papo que foi muito inspirador para mim, e eu tenho certeza que quem acompanhou a gente até aqui tirou muitos aprendizados aí com essa conversa. Muito obrigada. Eu que agradeço, Amanda, e agradeço a todos vocês também, ouvintes. Gratidão e divulgue aí, tá bom? Like e compartilhe esse vídeo. Opa! Esse foi mais um episódio transformador do podcast da Isto é Mulher, onde celebramos mulheres que inspiram e mudam o mundo. Até o próximo!